Quem está aqui, direto nos nossos estúdios, para bater um papo com a gente nesta manhã é a Kátia Kubel, ela que é realizadora do Prêmio Engenho e também diretora da Engenho Comunicação. E a Kátia chega para conversar com a gente. Primeiro, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia, ouvintes. Seja muito bem-vinda, Kátia. A gente vai conversar sobre um prêmio muito legal que vai ter sua primeira edição amanhã aqui em Brasília, que é o Prêmio Engenho Mulher, reconhecimento a quem nos transforma. A ideia é valorizar, premiar, reconhecer e exaltar as mulheres que figuram em espaços muito bacanas na sociedade, é isso? A ideia, na verdade, é colocar em debate, é chamar vários setores da sociedade para discutir a equidade de gênero. As políticas de apoio à mulher, elas se baseiam em um tripé, que é o combate à violência, a promoção da saúde e a valorização do empoderamento feminino em todas as suas instâncias. Então, o Prêmio Engenho, ele vai colocar em evidência esses três temas, seja escolhendo mulheres que realmente contribuem, que estão ali no dia a dia da luta e do enfrentamento, seja fazendo debates a partir de maio. Todos os meses a gente vai se reunir uma vez por mês para botar em discussão temas relativos às questões femininas. Outro dia, na Semana do Dia da Mulher, eu estava num café da manhã comemorativo e me lembrando que quando eu era criança, a gente considerava a violência contra a mulher bater, apanhar, e o primeiro desafio foi que as mulheres saíssem da sua zona de vitimização, de quem apanha, de quem sofre violência física, e fosse a luta para conquistar o direito ao reconhecimento de que isso é uma violência. Felizmente, se é que a gente pode usar esse advérbio, felizmente a gente vem avançando e hoje se reconhece muitas outras formas de violência. A violência política, a violência moral, mas a gente ainda tem. Ontem eu estava assistindo o Fantástico e vi aquele caso escabroso de um juiz que espancou a mulher muitas vezes, aquilo, né? Que tem um histórico com vídeos, com violência moral, com assédio para várias mulheres, e eu não vi, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, que é presidido por uma mulher, ou CJF, que é presidido por uma ministra do STJ, dizer qualquer coisa. Então, realmente, assim, eu acho que é um tema que todos nós, pequenos, grandes, médios, temos que contribuir para trazer à tona e falar desse assunto. Amanhã será um dia para aplaudir pessoas aqui do Distrito Federal. O Prêmio Engenho Mulher é um prêmio do Distrito Federal. As escolhas foram feitas por um júri de jornalistas e comunicadoras mulheres, que será assim todos os anos. Os jornalistas têm contato com muitos assuntos, com muitas mulheres interessantes, que nem sempre são figuras públicas. E amanhã vão receber o prêmio duas mulheres que têm um grande legado aqui no Distrito Federal. A doutora Isis Magalhães, que há anos, dedica sua vida à oncologia. Ela é a diretora técnica do Hospital de Brasília, José de Alencar. E assim, Hospital da Criança, né? É o Hospital da Criança, Legal. José de Alencar. E eu sou um exemplo de uma mãe a quem a doutora Isis acolheu num momento muito difícil da vida da minha família. E a outra contemplada é a doutora Jane Klébia, que hoje é presidente da Comissão de Combate ao Feminicídio na Câmara, mas que, além de ser deputada, foi eleita em 2022, ela tem uma vida de militância contra a violência de gênero. Então, delegada assim, da Polícia Civil, ela é delegada, né, da Polícia Civil, é advogada e é uma militante contra a violência da mulher. Legal, Kátia. Uma alegria te receber aqui na Nova Brasil FM hoje. A Kátia que organiza esse prêmio Engenho de Comunicação já há muitos anos, um prêmio tradicionalíssimo aqui da imprensa brasiliense, e agora vem com essa nova e belíssima novidade que é o Prêmio Engenho Mulher. Pelo que eu entendi então, Kátia, as ações não vão serem focadas somente no dia de amanhã, né? É um caminho que você está percorrendo aí em relação a essa temática. Você comentou sobre o Prêmio Engenho de Comunicação, o dia em que o jornalista vira notícia. São 18 anos nessa trajetória. Olha aí. E começamos lá atrás
quando eu moro aqui em Brasília há muitos anos, grande parte da minha vida profissional é construída aqui, e eu observava nesse ramo da comunicação em que eu também atuo, que todos os grandes prêmios brasileiros eles se concentravam no eixo Rio-São Paulo. Com base nisso, mais de 90% das manchetes sobre o Brasil são geradas em Brasília. Nós temos grandes profissionais da comunicação. Em 2004, nós iniciamos a primeira edição do Prêmio Engenho. É um projeto exitoso que segue. Suspendemos 2 anos na pandemia por respeito às condições sanitárias e retomamos em outubro de 2022 e vamos continuar. A proposta é fazer o Prêmio Engenho Mulher no primeiro semestre e o Prêmio Engenho de Comunicação no segundo semestre. Quanto ao Prêmio Engenho Mulher, todos os meses nós vamos realizar debates e trazer à tona em grupos de formadores de opinião discussões e propostas de soluções para tantos problemas que nos afligem. Né? O feminicídio cresceu no Brasil, o governo federal está fazendo uma campanha contra a misoginia, que é algo muito importante. Eu até queria aqui comentar que a ideia do Prêmio Engenho Mulher, ele surge em 2019, quando se iniciam ataques oficiais de líderes políticos, de governantes, às mulheres, às profissionais do jornalismo, e eu pensei, o que é que a gente pode fazer, né, para fazer algo que se contraponha a esse contexto? Eu conversei com várias colegas jornalistas e saiu a ideia do Prêmio Engenho Mulher. Fizemos o primeiro júri e íamos entregar a primeira edição em 2020, seria 27 de março de 2020, Olha já só. numa tentativa de fazer uma pequena contenção, né, um contraponto à detratação, valorizando mulheres que transformam a sociedade ao seu redor. E com a pandemia a gente suspendeu, estamos entregando amanhã o prêmio a essas 2 primeiras grandes mulheres, mulheres grandiosas, mulheres que atuam na sua área há muitos anos, que merecem reconhecimento, merecem aplauso, podem não ser tão famosas, mas o seu trabalho, ele se dissemina pelo tecido social de uma maneira muito abrangente e muito igualitária. Então, eu estou muito feliz de ter chegado aqui com esse prêmio e poder amanhã contemplar e aplaudir grandes mulheres como são a doutora Isis Magalhães e a doutora Jane Kleber. Kátia, agora são 8 horas mais 15 minutos. Você me disse que vai ser anual a partir de agora, o Prêmio Engenho Mulher. Geralmente a ideia é que seja no primeiro semestre de cada ano, com até 3 pessoas homenageadas. Como é que se chega à escolha, ou como é que vocês pretendem chegar ao longo desses anos à escolha desses nomes? É uma lista inicial que é repassada a esse júri? Pessoas da sociedade civil que tenham ali alguma indicação podem fazê-lo para vocês? Como é que funciona? Ariane, essa primeira edição, nós reunimos um júri extremamente qualificado, de mulheres grandiosas também, que é a Basília Rodrigues, que é a âncora na CNN, a Priscila Borges, diretora executiva do jornal Metrópolis, do site Metrópolis, a Denise Rotenburg, que é do Correio Brasiliense, a Ana Lúcia e também a Neila Medeiros, da TV Record. A ideia é juntar com mulheres que, como eu, como você, estamos no mercado de trabalho, enfrentamos tantas dificuldades em ambientes de poder e ambientes profissionais tão masculinos, para que elas tragam essas sugestões e entre a comissão julgadora se escolha até 3 nomes. Eu não faço parte dessas escolhas, eu sou apenas uma realizadora ali, uma pessoa que promove esse encontro de júri para selecionar essas mulheres e, claro, todas as sugestões são muito bem-vindas. A nossa ideia é revelar trabalhos que, pela sua natureza e intensidade, ficam mais anônimos que conhecidos. Doutora Isis, por exemplo, é uma grande profissional, uma profissional de referência mundial, e ela é muito discreta, muito reservada, gasta suas 15, 20 horas de trabalho na sua atividade fim e não tem muito tempo nem de contar o que faz.
Então, para a gente, ela ter recebido esse prêmio, ter abraçado a ideia e vai estar lá conosco amanhã, é uma honra, porque sabe que ela é muito criteriosa com o tempo que ela dedica às coisas. Vai ser assim as escolhas, sempre com jornalistas, os jornalistas vão escolher, que é uma maneira também de valorizar a comunicação, o jornalismo, o direito ao trabalho jornalístico para as mulheres, e nós, as mulheres, vamos todas aplaudir essas escolhas das nossas colegas jornalistas. E eu queria falar um pouquinho sobre a força das mulheres no jornalismo e como isso tem mudado muito. Kátia, Ariane, você ouvinte, eu me recordo quando eu era estudante de jornalismo que via aqueles filmes sobre jornalismo, né? A gente via aquelas redações cheias de homens, né, com charutos, com copo de uísque, aquele estereótipo todo de uma redação de jornal muito masculina. As mulheres eram basicamente as secretárias de redação, as recepcionistas, e olhe lá, dificilmente você viu uma mulher dentro de uma redação de jornal. E hoje, isso mudou. Hoje você entra numa redação de jornal, a maioria das repórteres ali são mulheres. A gente tem hoje Lília Tarran comandando o Metrópolis em Brasília, Ana Dubê comandando o Correio Brasiliense, Andresa Matais comandando a redação do Estadão, temos a Ariane Bittencourt, que é a âncora e produtora aqui do jornal Nova Brasil Brasília, depois você vê ela na telinha, na TV Record Brasília. Então as mulheres foram ocupando esse espaço e se firmando num ambiente muito masculinizado que era o da imprensa, né, Kátia? É verdade, Diego. A gente que está nessa caminhada há tanto tempo já, nessa jornada, é um orgulho muito grande. Temos a Camila Matoso aqui, Camila Matoso na Folha, a Folha de São Paulo. Bem lembrado. E antes os comentaristas políticos eram, né, predominantemente do gênero masculino, e hoje nós temos grandes analistas, Ana Flor, a Vera Magalhães, Vera, a Natuza Andréa Neri, Sadi, a própria Basília Rodrigues. Sim. E então é uma conquista, mas é uma conquista permeada de dificuldades que, quando a gente senta para conversar em rodas femininas, não são dificuldades comuns a todos os gêneros. São dificuldades muito referentes à nossa posição de mulher. Né? Outro dia a gente estava numa roda de profissionais mulheres e eu comentando que, por exemplo, nós estamos vivenciando e observando a Revolução Industrial das primeiras damas. Se no final do século XIX, começo do XX, as mulheres tiveram que quebrar paradigmas para, por questões essencialmente econômicas de sobrevivência, adentrarem o mercado de trabalho e deixarem apenas o papel de gestoras de casa, que esse papel ainda nos toca, nós temos jornadas duplas, triplas, quádruplas e etc. Hoje se vê muita crítica a primeiras damas que já não se enquadram naquele modelo de estar como uma sombra do marido a fazer sorriso e poses para as fotos. Então, assim, chegou a hora da Revolução Industrial da primeira-dama, ou do primeiro-dama, ou da diversidade, porque nem sempre os gestores do Poder Executivo são homens, ou são mulheres, ou têm sua condição, sua opção de gênero, de sexualidade até declarado, que é muito bacana, e que mostra também o avanço da sociedade na questão da diversidade. Na verdade, a gente também é diversidade, mulher e homem, né? Cada um no seu gênero. E isso é muito importante, a gente está vendo os avanços, porque isso nos fortalece e nos dá ânimo para combater coisas quando a gente se depara com situações pré-históricas ou medievais. Eu estou muito chocada com esse caso do juiz. Todas as vezes que isso me vem à memória ou que eu vejo mais notícias, isso é uma coisa que aumenta os meus sinais fisiológicos, porque os processos de punição para questões como essa no próprio judiciário são tão morosas, tão lentas, e às vezes nem acontece. Meu marido dizia, olha lá, ele faz tudo isso e vai ficar ganhando não sei quantos mil por mês o resto da vida, oriundo do nosso dinheiro. Então eu acho que está na hora da gente
gente avançar nessas coisas, sim, avançar nessa discussão, trazer a público essas indignações, a minha, essa vitimização, vi depois as mulheres desfiguradas passando por um programa muito bacana do governo de Goiás e do Poder Judiciário ali, e dos médicos recompondo os sinais das agressões físicas. Então, a gente está em 2022 vivendo paradoxos. Tem mulheres que apanham dentro da sua casa por uma violência gratuita de gênero. Tem mulheres que vão para a política e sofrem porque os partidos não repassam o dinheiro que deveria para financiar as campanhas. Elas se endividam. Existe hoje uma luta da Quero Você Eleita para anistiar mulheres endividadas de campanha. Acho que a Nova Brasil FM, que apoia tanto a gente, tanto as mulheres, obrigada aqui por esse espaço, falou desse assunto na semana passada. Então, assim, a gente é um assunto que não pode sair de tema, porque o reconhecimento à violência, ele já existe, mas são tantas formas de violência que a gente precisa combater, educar as mulheres para denunciar e educar os homens a não cometer mais esse tipo de situação. Muito bem. Kátia Kubel com a gente hoje aqui nos estúdios da Nova Brasil FM. Eu queria agradecer demais a tua presença, Kátia, agradecer pelo teu trabalho, por todo o seu empenho, toda a sua dedicação colocada nas causas que você abraça. E a Nova Brasil FM está, sim, aqui sempre de microfones abertos para você e para essa pauta feminina, não somente no mês da mulher, mas durante todo o ano. A gente recebeu os números do Cantar Ibope que confirmaram que a Nova Brasil FM é a rádio em Brasília mais feminina. Quer dizer que o maior percentual de audiência feminina entre as rádios de Brasília é a Nova Brasil. 62% da nossa audiência são mulheres. A gente agradece muito e fica muito feliz com esse número. Kátia, muito obrigado e venha sempre. Eu quero dizer que eu faço parte desses 62%, eu também sou ouvinte da Nova Brasil e gostei muito que vocês ampliaram a programação com notícias, com jornalismo, com informação, e quero agradecer o espaço e dizer que vocês fazem um trabalho incrível. Muito obrigada por eu estar aqui, gratidão. Muito obrigado. Kátia Kubel falando pra gente dessa primeira edição do Prêmio Engenho Mulher, reconhecimento a quem nos transforma. 8 horas e 24 minutos.